Já alinhou algumas coisas e eu queria perguntar para você qual que é o primeiro departamento de uma igreja. Qual o departamento que alguém que chega numa igreja ela já começa a servir? Membresia é o primeiro departamento de uma pessoa na igreja. Quando a pessoa chega como membro, ela está aprendendo como ser servida, ela está aprendendo como é que a igreja funciona, ela está aprendendo como que ela se sente quando é servida, ela está aprendendo muitas coisas, e está aprendendo comigo, com você, está aprendendo com os pastores, está aprendendo com o louvor, está aprendendo com a diaconia, está aprendendo com todos os departamentos, com a recepção primeiramente, logo que chega é recepcionada, né? E aí é conectada na igreja. Então, é tão importante esse primeiro departamento. Esse primeiro departamento que às vezes não é falado, ele é fundamental. Porque às vezes a gente fica inquieto porque tem pessoas no banco que acabaram de chegar e que às vezes o melhor lugar para ela estar é naquele departamento. Aprendendo com você, sendo amado, sendo constrangido, né, recebendo da sua vida, né, recebendo através do seu servir. Então essas pessoas elas vão entendendo como funciona a cultura, como é que funciona a rotina da igreja, elas vão aprendendo tudo sobre a igreja. E isso é muito importante. Não se esqueçam disso. Quando vocês fazem discipulado, toda vez que vocês têm na última matéria lá de envolva-se, gerencie a expectativa das pessoas que estão chegando, porque às vezes a pessoa já quer ir para a diaconia, às vezes ela já quer ir para um conselheiro, e ela não pode, ela precisa passar pelo processo, né? Como o pastor estava falando das faixas, né? Então ela precisa passar pelo processo, e ser membro é muito importante, porque a experiência que ela vai ter sendo membro vai determinar muito sobre a forma como ela vai servir. E eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso. Isso ensina tanto para a gente, ensina muito mesmo. Mas eu trouxe alguns assuntos aqui para a gente falar a respeito de liderança, de qualificação, a respeito daquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus nos chamou para liderar um povo, nos chamou para cumprir uma visão, nos chamou para renovar a mente com a palavra, nos chamou para amadurecer nesse processo, nos chamou para pegar junto mesmo a visão dele para que tudo aquilo que ele deseja, todo o propósito que ele deseja se cumpra. Amém? Então, de fato, Deus quer que a gente seja treinado em diversas áreas. Eu sei que vocês têm profissões, né? Então, cada um tem uma profissão. Eu sei que você é mergulhador, né? Então, cada um precisa ser treinado na área que o Senhor te colocou, né? E desempenhar isso com excelência vai fazer você ser sal da terra e luz do mundo, vai fazer você se desenvolver. Mas não existe campo de treinamento melhor do que a igreja. A palavra de Deus, não existe nada lá fora que pode te esticar mais do que a palavra de Deus. Ela te vira do avesso, né? Ela forge o teu caráter, a palavra. A palavra ela trabalha na gente mais forte de qualquer palestra motivacional, de qualquer coisa que você possa imaginar. Ela transforma a gente. E essa é a parte divertida de ser crente. Essa não é a parte difícil de ser crente. É a parte divertida, porque a gente é transformado à medida que a gente se expõe na palavra. Então, na liderança, você já vem passando por um processo. Né? Talvez você não se sinta um líder, talvez você não tenha ficado espantado quando alguém disse assim, tu vai liderar tal departamento. Aí já olha para sou eu mesmo, né? A pessoa já fica achando estranho. Mas não foi pastor que te escolheu, foi Deus que te escolheu. Né? O seu pastor ele é um homem guiado por Deus. Por que eu sei disso? Porque eu conheço o Guto. Eu conheço o pastor João, eu conheço o pastor Jacome, e eu tenho certeza que eles confiam nele. Se eles confiam nele, eu confio também. E eu sei que ele é um homem guiado por Deus. Então, Deus vai compartilhar coisas como cabeça da igreja que não vai compartilhar com você. O pastor Edgley, acho que falou semana retrasada, num vídeo bem interessante, ele falou assim, você vai precisar escolher pessoas que são líderes espirituais seus, que você vai ouvir direcionamento deles, que você não vai sentir, você precisa se submeter a tal ponto e não sentir necessidade de perguntar o porquê. Porque você confia na visão. Né? Às vezes tem coisas que não vão fazer sentido para você, mas Deus está colocando a visão. E o pastor de vocês é uma pessoa de muita visão. O Senhor depositou o coração dele em uma visão bem alargada. E ele conta com você, você não está aqui à toa. Né? Então, em todas as igrejas funcionam assim. Né? Pastor Eduardo, eu sou da igreja Verbo da Vida Praia. Pastor Eduardo, ele é o cabeça lá da igreja. Ele foi colocado como pastor-presidente e o Senhor compartilha coisa com eles. E eu vou te dizer uma coisa, 90% das coisas que eu peço a ele é sim. Ele diz sim. Mas quando é não, meu amigo, é não. Você não está entendendo. O não dele é não é talvez não. É não mesmo. Porque ele tem muito clara a visão que Deus colocou para ele.
Então, o seu pastor, às vezes, vai lhe dizer não. Alguém já recebeu não do seu pastor? Em alguma ideia, algum projeto, alguma coisa que queria fazer? Mas é por conta do alinhamento da visão que Deus coloca no cabeça. Assim como Ele faz com vocês, que são pais, né, homens da casa, que são cabeça do lar, Deus vai compartilhar coisas com você que não vai compartilhar com sua esposa. Vai testificar com ela, mas que você vai receber porque você vai liderar a sua casa espiritualmente, né? Você vai conduzir a sua casa e não é diferente numa igreja, né? Não é diferente. Então, Deus chamou a gente para, né, nem todos para os 5 dons ministeriais, né? Mas chamou todos para o ministério da reconciliação, né? E de socorros, né? E é muito do que a gente faz, de assessorar a igreja, de suportar a igreja para que as coisas fluam, para que as coisas funcionem, né? E o verdadeiro caráter de um líder, de um cristão, ele é visto quando ninguém está vendo, né? Não quando todo mundo está vendo. E quando você se colocou diante de Deus, Senhor, eis-me aqui, com um vaso na mão do oleiro. Às vezes que você orou, Senhor, eu não tenho minha vida como preciosa, meu desejo é te agradar e te servir. Cuidado com o que você está orando, irmão. Você está criando uma aliança, está criando umas conexões com o Senhor, de que Ele vai confiar com vocês, que você tem orado, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Ele vai levar a sério isso. Ele vai levar muito a sério isso, né? Então, o Senhor espera que você amadureça, espera que você cresça, espera que você tenha sede e fome dEle, que você não tenha a sua vida como preciosa. Tem um livro do Subirá que fala, até que nada mais importe. Ele espera que você chegue nessa frase de até que nada mais importa, eu quero a tua presença, eu quero me entregar a você, né? Sabe, sem distrações, sem preocupação, porque caráter e reputação são coisas diferentes. O caráter é exatamente isso que eu estava dizendo para você, é o que você é quando ninguém está vendo, é o seu comportamento, é quem de fato você é, a sua identidade ali, ela se mistura com o seu caráter. Porque a reputação é o que os outros acham sobre você, né? E a sua reputação é uma coisa que você precisa cuidar, porque quando você está na liderança, a sua vida dá conta de todo mundo mesmo. Quando você assume, né, um ministério, né, quando você se torna ministro, a sua vida é dar conta de todo mundo. Porque as pessoas estão te observando, estão me observando o tempo todo. Você se sente observado, não sentem? Né? Então as pessoas estão te observando, estão nos observando o tempo todo, porque elas querem referência, elas querem parâmetro. Ah, Leão, não sei se elas me observam. Faz uma coisa que parece errado para ver se elas não corrigem, né? Mas quando a pressão vem, eles ligam para quem para orar? A família, quando tem pressão, liga para você, provavelmente, né? Espero que liguem para você, né? Porque eles estão vendo você como cristão. Então, assim, a gente está na jornada, né? O primeiro departamento é ser membro, né? E aí as pessoas elas começam a ser provadas, né, por um tempo, começam a ser observadas, a conduta, a forma como elas estão lidando, e elas começam a servir no departamento, às vezes no trânsito, às vezes em um departamento de evangelismo, às vezes em algum departamento que não tenha muito risco daquela pessoa, né, ter alguma conduta que seja diferente do que a gente crê, para ser preservado toda a igreja, a visão e tudo mais. Só que quando essa pessoa passa pela prova do tempo, ela é levada para outros departamentos, né? Imagina alguém no louvor, não é qualquer pessoa que pode estar no louvor, né? Amém? No DI, não é qualquer pessoa que pode estar no DI, né? Na diaconia, nos conselheiros. Então, tudo isso é muito importante. Só que depois de anos que você está servindo, depois de um tempo que você está servindo, você normalmente é levantado para líder. Eu lembro quando a gente chegou lá no Verbo Praia, em 2012, a gente começou a servir na diaconia, não foi? Porque Patrícia já era ministra, né, já tinha trabalhado no ministério e tudo mais. E eu não, mas na época não era obrigatório, eu acho. O Remo, eu acho que eu tinha começado o primeiro ano, não tinha terminado ainda, alguma coisa assim. Sei que a gente começou a servir na diaconia e foi uma escola para a gente. Foi um privilégio servir na diaconia, né? Quem aqui é diácono? Alguém aqui? Então é um privilégio servir na diaconia, né? É um grande crescimento. E alguns vão ter no coração realmente a intenção de se tornarem ministros e de identificar o seu chamado dentro dos dons ministeriais e tudo mais, e nem todos serão, amém? Nem todos serão, porque nem todos têm um chamado mesmo. Às vezes você tem um chamado de ser o melhor mergulhador do Brasil e atrair as pessoas, evangelizar as pessoas e trazê-las para Cristo, enfim, e isso é muito importante.
é muito importante, amém? Então vamos lá Tony Cook falou assim, no processo de se tornar bons ministros, alguns se tornam maus cristãos. Misericórdia mesmo, né? A gente não pode perder o primeiro amor. A gente não pode esquecer, sabe, perder essa chama acesa. Eu terminei de ler um livro aqui, Uma Vida em Chamas. Ele fala muito sobre 10 coisas para você manter uma vida em chamas. Eu recomendo vocês lerem. Em Busca de Paulo. Não sei quem aqui já leu Em Busca de Paulo. Gente, todo ministro precisa ler. O mesmo impacto que ele tem em Busca de Timóteo para quem serve na igreja, Em Busca de Paulo tem para líderes e ministros. Um alinhamento mesmo da igreja para esse tema. É fantástico. E A Vida em Chamas é muito bom, do Rick Renner. Eu acho que é o melhor livro dele, viu? Na minha opinião. Então, lá em 1 Timóteo 3, ele fala sobre as qualificações dos bispos e diáconos, né? Na primeira parte, de 1 a 8, ele fala dos bispos e fala sobre a conduta. Das quase 20 coisas que são faladas lá, apenas uma é uma habilidade. As outras, elas são mais voltadas para caráter, para comportamento, para coisas a serem avaliadas, né, de um líder, de um ministro, no caso de um diácono. Vamos ler a parte do 8, que fala sobre os diáconos. 1 Timóteo 3, 8 fala: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. No 12 fala: o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. E os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere e vê-los em breve. Não é até o 13. Eu quero pegar essa parte aqui, ó. Governar bem a casa. É muito importante. Para a gente ser um bom líder, a gente precisa governar bem a nossa casa. Porque se a gente não governa bem a nossa casa, provavelmente a gente não vai fazer com excelência aquilo que Deus confiou a gente. É fundamental, meus irmãos. A gente precisa sondar o coração mesmo, ver com o Senhor por aquilo que a gente precisa trabalhar. Então, tem muito pouca habilidade técnica necessária para um ministro, ou para um líder, ou para um diaconato, mas muita necessidade de caráter, muita necessidade de desenvolvimento de caráter, de comportamento. Então, o tempo todo, o Senhor não está jogando contra você, o Espírito Santo não está jogando contra você, o seu pastor não está jogando contra você, pelo contrário. Ele tem passado pela prova, ele tem passado pela prova, não, ele tem passado por essa maturidade, esse amadurecimento, e continua passando, e a gente nunca vai parar, né, porque a gente não tem um corpo glorificado, mas a carne ela não se converteu, né, e a gente vai continuar passando por isso, se desenvolvendo, mas são pessoas que estão prontas para te ensinar na palavra como você desenvolver esses comportamentos e o seu caráter ser trabalhado. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu leio um livro, eu vejo um testemunho de alguém, um homem e mulher de Deus, eu falo: rapaz, eu preciso melhorar muito ainda. Você sente isso? Amém? Eu olho assim, eu falo: rapaz, eu tenho que melhorar tanto. E as coisas que eu achava que eu era bom? Eu descubro que eu não era tão bom assim. E eu fico fascinado com essa jornada da vida cristã. É bom demais. É bom demais. Você receber a revelação da palavra, você começar a dizer: rapaz, eu preciso melhorar, que maravilha. Porque seria uma vida muito ruim se a gente já tivesse perfeito, né? A gente precisa melhorar, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para o alvo, das que estão diante de nós. A gente precisa olhar para frente. O que o Senhor tem para você? O que o Senhor tem para cada um? Ele tem refrigério para você. Ele renova suas forças. Eu sei que é cansativo o dia a dia, existem muitas distrações no dia a dia, muitas vezes listas, né? A maioria delas listas, que a gente não se envolve em coisas erradas, mas a maioria delas listas que vão tirando o nosso foco, que vão enfraquecendo nosso espírito, vão alimentando mais as coisas da carne.
E a gente precisa aprender a ser dirigido pelo Espírito. Ei, meu irmão, um líder que não é dirigido pelo Espírito, ele vai entrar em esgotamento. Tem muita gente esgotada, sabe por quê? Porque está confiando no próprio braço. Não está confiando no Espírito Santo. E o Espírito, ele quer te direcionar. Ele quer te dizer, porque não existe vários caminhos, só existe um caminho. Eu aprendi isso a duras penas, eu acho que você aprendeu também. Eu já tomei muita decisão que parecia aos meus olhos bom, mas deu errado. E eu falei, eita, eu entendi, Senhor. Eu entendi. Eu entrei por exemplo, numa dívida grande em 2019, financeira mesmo, minha empresa fechou. E devendo o valor de um apartamento. E eu falei, Senhor, eu sempre fui dizimista, eu sempre fui ofertante, por que isso aconteceu comigo? Ele falou, amém, eu sei. E você tem orado de como usar os outros 90%? Eu falei, já entendi, Senhor, já entendi. De fato, eu estava confiando no meu próprio esforço, no empreendedorismo, eita, isso aqui vai ser bom, vou botar aqui, eita, vou fazer aqui, vou melhorar, vou reformar, blá, blá, blá. Mas ele tinha me mandado fazer isso? Ele tinha me direcionado para fazer isso? Um aprendizado de um apartamento. E o Senhor, o Espírito Santo, ele foi depositado, ele foi profetizado em Joel, depositado em Pentecostes, em nós, para a gente discernir as coisas espiritualmente. Sabe, testemunho interior, a voz da consciência, aquela voz interna que é a sua voz lá, quando você tem a mente renovada, já está mais maduro. A voz do Espírito, uma voz leve, uma visão aberta. Enfim, o Espírito Santo, ele quer te direcionar. Ele quer, claro, que tenha testificado na palavra, esteja alinhado com a palavra, ele quer te direcionar. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos, um tio meu, que é cego, a gente estava num sítio e ele disse assim, a gente estava atirando, eu tinha um tio meu que tinha uma arma, a gente estava atirando numa casa assim, que era um galinheiro, tinha uma garrafa assim em cima. E aí a gente estava atirando. Ele falou, deixa eu atirar? Ele é cego. Aí a gente falou, tá bom. Aí ele falou, onde é que está a parede? Não, atira no alvo. Eu disse, onde é que está o alvo? Está na parede, onde é que está a parede? Né? E aí ele, sem enxergar nada, cego, colocaram ele na posição certa, falaram, olha, mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo. Ele apontou e pronto, pode ir. Aí ele atirou. Não acertou no alvo. Mas em cima do alvo, de uma lâmpada, um fio com a lâmpada. Ele acertou no fio e a lâmpada caiu inteira no chão. O que eu quero dizer, meu irmão, é que o Espírito Santo, ele já foi no seu futuro. Deus já foi no seu futuro. Ele conhece o seu futuro. E ele é aquela voz que vai dizer, mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima, mais para baixo, atira aqui, agora vai, pá! E aquele alvo que você naturalmente estava sonhando, ele faz infinitamente mais do que aquilo que você pede ou que você pensa. Ele acerta na lâmpada, no fio da lâmpada e vai te entregar muito mais do que aquilo que você pede ou você pensa. Segurança para a sua vida. Segurança para a nossa vida. Ser guiado. Você está esgotado, está errado. Está errado. Você está fora do alvo, está fora da vontade de Deus. Quando você está dentro do propósito, não tem esgotamento. Pode ter cansaço físico, mas esgotamento mental não tem. Quando você está cumprindo um propósito, não tem esgotamento mental. Você pode até estar cansado, normal. Você correr 100 quilômetros, você vai talvez morrer. Se correr 5, você vai sair esgotado, né? Mas o corpo ele vai reclamar por esgotamento, mas a mente não. Então você precisa ser guiado pelo Espírito. Você precisa discernir as coisas e falar, Espírito Santo, para tudo. Devo ir. Eu vou pela direita, vou pelo caminho novo, não vou pelo caminho novo. Em tudo, nós somos seres espirituais. E a gente só vai agradar a Deus se a gente se mover guiado pelo Espírito. Você tem noção? O mesmo Espírito que o Capitão Jesus habita em você é poderoso demais. E Ele vai preparar. O Espírito Santo vai te qualificar. Ele é o teu ajudador, a Bíblia diz. Ele é o paracleto. Ele é o teu conselheiro. Ele vai te forjar, ele vai te instruir. Ele vai trazer aquela voz dizendo, ei, você está fazendo errado, meu irmão. E vai trazer aquele constrangimento que vai transformar você. Vai transformar você. Eu não estou conseguindo falar o que eu preparei. Mas amém, vamos ser guiados pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Abre lá em Romanos 5:3. Tá. Lá em Romanos 5:3 fala assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos
que a tribulação produz perseverança. Leão, como é que eu sei que eu estou crescendo? Vai vir desafio, meu irmão. Vai vir desafio, mas tem de bom ânimo. Então, quando vem desafio, eu tenho que fazer o quê? Murmurar? Ou glorificar a Deus? Ei, você está sendo observado, você é líder. Vocês são líderes. Por conta de murmuração, uma viagem que levaria 11 dias levou 40 anos. Murmuração não vai levar você a lugar nenhum. A não ser para a carne, para as coisas da carne. Para alimentar a carne, para ficar mais fraco e mais esgotado. Então, quando vem desafios, também nos gloriamos nas tribulações ou desafios, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, ou seja, a gente precisa desenvolver perseverança como líderes, a gente precisa perseverar. O que é que faz com que você amadureça? Por exemplo, quando era pequeno, não tinha aquelas brincadeiras, você é feio? Ah, feio é você, não sei o quê. Aí ficava um dizendo para o outro e ficava com raiva. Não era assim, quando era pequeno? Homem, pelo menos. Quando cresce, se alguém fizer isso com você, você vai ficar chateado? Você amadureceu. Você vai rir. Espero que você ria. Você demonstre maturidade. Mas, por exemplo, talvez R$10 para você, quando você era pequeno, era muito dinheiro para comprar bombom e chachá, né? E hoje R$10 para você não abala você, mas R$10 realizava o seu dia naquela época, né? Só que tem dinheiro hoje que, se chegar num montante, vai emocionar você, né? Num montante maior que você não está acostumado. Então, a gente vai rompendo, a gente vai amadurecendo. O que determina que a gente amadureceu? Eu vou olhar e dizer, isso não é mais um desafio para mim. É quando a mesma desafio aparecer, a mesma tribulação aparecer, você vai olhar e dizer, isso eu já venci. O Senhor foi comigo, o urso foi comigo, com o leão. Quem é esse gigante que se levanta contra o exército de Cristo? Né? Você vai olhar para ele e vai lembrar, vai olhar para o seu troféu de vitórias, de rompimentos que você celebrou. E aí ele fala no 4, a perseverança produz um quê? Caráter aprovado. Ou seja, quando você persevera, as pessoas vão olhar para você e dizer assim, rapaz, eu estou vendo transformação em pastor Fábio. Quando você persevera, você muda a sua imagem sobre você mesmo. Você começa a ver quem você é em Deus e não o que as circunstâncias estão dizendo. Quando você persevera, você olha para os desafios já sabendo que venceu. E aí o caráter é aprovado. Por que o caráter é aprovado? Porque com o tempo você forma uma nova imagem sobre você. Você fortalece a imagem que Deus tem sobre você. E os outros começam a perceber. E aí vem, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, perseverança, caráter aprovado e esperança. Ou seja, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se espera. O que é um desesperado? É alguém sem espero, sem esperança. Um desesperado é alguém sem espero, sem esperança. Então, quando você persevera, dando glória a Deus, você desenvolve um caráter aprovado, desenvolve esperança. Ou seja, a sua fé é fortalecida. A sua fé ela é fortalecida. Você fica mais forte. Você vai amadurecendo. Sabe, a Bíblia fala que o ferro afia o ferro. Se você é líder, prefere mais cachorro do que gente, está alguma coisa errada. Você precisa gostar de gente. O ferro afia o ferro. Né? Quanto mais perto a gente está do outro, eu aprendo com você, você aprende comigo, e a gente cresce, evolui junto. A gente precisa gostar de gente. Ministério é gente, é trabalho, é gostar de gente. Você precisa desenvolver um amor por vidas. Entenda, você pregou semana passada, ou essa semana, falando, e é só para... As pessoas não são o seu problema. Entenda isso. As pessoas não são o seu problema. Ela é criatura de Deus, é filho de Deus. Entenda, não é o seu problema. A influência que está sobre a vida dela, e portas que ela deve ter aberto, que é o problema. Então não brigue com a pessoa. Ore e repreenda a influência. Vocês são líderes, vocês precisam ter isso muito claro. Isso muito ajustado. As pessoas não são o seu problema. As pessoas não são o seu problema, elas são solução. Amém? E para o projeto que Deus colocou no coração do seu pastor, para a visão que ele colocou,
vocês vão precisar acelerar isso. Porque mais pessoas vão chegar. É como se a gente fosse ficando pronto, sabe? A gente fosse ficando pronto para receber. Se eu pego imagina que eu tivesse dado um relógio para o pastor aqui, certo? Aí daqui a um ano ele me encontra e fala, Leão, aquele relógio é uma porcaria que você me deu, viu? Ah, quebrou, não sei o quê. Você acha que eu vou ter vontade de dar outro relógio para ele? Agora, se eu encontro ele daqui a um ano, ele está assim, rapaz, eu mandei dar um polimento, troquei a pulseira, pensa num relógio bom, toda vez que eu olho a hora, eu lembro de vocês, sou grato a você. É capaz de eu não comprar um para mim e dar outro para ele. Ou seja, quando você é grato pelo aquilo que lhe foi confiado, mais coisas vão chegar a você ser grato. A pergunta é, como você tem cuidado do que o Senhor tem confiado a você? Como você tem cuidado daquilo que Ele já confiou? Ele já confiou pessoas, já confiou um departamento, já confiou uma liderança, uma confiança de alguém que está sobre uma visão muito maior. Você tem sido grato por aquilo que você tem recebido? Você tem cuidado daquilo que tem chegado nas suas mãos? E quando você faz isso, mais coisas. Querem ver essa igreja com 1000 pessoas? Comece a cuidar do que já chegou nas mãos de você. Comece a cuidar das pessoas como se elas já tivessem 1000 pessoas. Comece a alinhar a visão de vocês à visão do seu pastor. Porque o Senhor vai entregar para ele. Ele só vai testificar com você. Isso vai acelerar as coisas. Seja grato. Seja grato por aquilo que você tem recebido. E eu tenho certeza que vocês vão avançar velozmente. Velozmente. Mahatma Gandhi, ele esteve na Europa uma vez e conheceu sobre Cristo, né? Foi numa igreja e tal, achou muito legal. Só eu gostei desse Cristo, mas eu não gostei dos cristãos, porque ele não foi bem recepcionado onde ele foi. Por ele ser negro, o indiano mais negro, não foi, na Europa não foi muito bem recepcionado na época. E aí, por conta dos cristãos não receberem ele bem, deixou de alcançar uma nação. Milhões de pessoas, bilhão de pessoas. Deixou de ser alcançada na Índia por conta do testemunho dos cristãos. Porque o que Cristo viveu e pregou, ele gostou. Olha a importância de cada um de nós. Olha a importância da liderança dos cristãos mais maduros numa igreja, num ambiente. Gente, é fundamental. O Senhor espera que a gente renove a mente com a palavra, que a gente cresça nele, que a gente desenvolva tudo os dons e talentos que ele depositou na gente. 2 Pedro 3,14 fala, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Em algumas versões, irrepreensíveis. O Senhor quer nos encontrar irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É uma pessoa que você não tem o que falar dela. Olha, eu posso até não gostar dela, mas não tenho o que falar dessa pessoa, não. Eu posso até não ter uma identificação com essa pessoa, mas não tenho o que falar dessa pessoa, não. O Senhor quer nos encontrar assim, eu e você. E você está num ambiente de muito crescimento. Eu olhando aqui, me lembra muito a igreja sede de Campina Grande. O pastor falou, mas sempre me lembrou. A igreja sede de Campina Grande era um canteiro de obra. E foi o lugar que formou o maior número de ministros e de homens e mulheres de Deus que está espalhando essas 500 igrejas do mundo. Vocês têm uma grande oportunidade de atrair, sabe, o bom perfume de Cristo sendo exalado aqui. Vai atrair todo mundo. Vai atrair todo mundo. Deus vai ordenar a bênção na unidade. Vocês precisam estar unidos, preocupando com um com o outro. O que eu posso contribuir com o meu irmão? O que a gente pode fazer? Sabe, alguém está precisando de alguma coisa? Vamos se juntar, vamos pegar junto. Essa unidade, ela precisa ser conhecida em toda a grande pessoa, em todo o Brasil. Porque para o projeto que Deus tem para vocês, é muito maior do que para qualquer outra igreja em João Pessoa. Vocês estão entendendo? Talvez vocês pensem, eu podia estar em outra igreja. Não, meu irmão, você está num projeto que vai ser muito maior e que vai ser referência e vai inspirar. Mas depende não só do pastor, ele não aguenta sozinho. Ele confiou vocês. É uma honra. Olha o que o Senhor confiou a vocês. Olha que honra. Meu Deus do céu, que honra. E aí eu anotei algumas coisas que, para falar sobre isso, não vai dar tempo. Mas, enfim, a gente precisa desenvolver a habilidade e precisa ser aprendida. A liderança servidora, né, que Jesus nos ensinou. A gente precisa desenvolver isso.
A gente precisa desenvolver uma autonomia como líderes alinhado à visão do pastor, né? O pastor te deu alguma coisa, ele está observando o que você está fazendo. E aí, quando você voltar, ele vai confiar mais coisa a você. E aí, você voltar, mais autonomia vai ser confiada. Gradativamente. Gradativamente. É impressionante isso, como funciona, né? Lá em Hebreus 13, 7, fala: lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Hebreus 13, 7. Observem bem os resultados da vida que tiveram e imitem sua fé. Vocês precisam imitar a fé do seu pastor. A ovelha escuta a voz do seu pastor. Eu estava estudando sobre bode e ovelha. O bode é dar trabalho. O bode, como qualquer coisa, é desobediente, sobe em tudo. Ele não produz fruto, o bode. Para ele produzir fruto, ele tem que morrer para dar uma carne. E muitas vezes ela fede, né? Se for preparada errado, tem uma história assim, né? Já a ovelha não. A ovelha, ela é extremamente obediente. Ela dorme num lugar melhor, cercada. Ela anda em bando. Ela escuta a voz do seu pastor. Ela não enxerga muito bem, mas escuta a voz e obedece. E ela produz fruto e não precisa morrer. Ela dá a lã todo ano. E ela produz fruto. E ela escuta a voz do bom pastor. Então, como tem sido seu comportamento? De ovelha ou de bode? Querendo fazer do seu jeito? Não, eu sou o pastor Fábio, eu acho que ele não teve a visão completa, não, eu vou fazer aqui. Ei, irmão, rebeldia. Cuidado com isso. Cuidado, repreenda. Repreenda. Se vier, repreenda. Vozes podem vir, repreenda. Meu pastor é um homem guiado por Deus. Aí, ó, se você faz isso, pode nascer uma raizinha de ofensa. E às vezes é tudo mentira. E quem vai ter que se tratar é você depois. Porque, sabe, não era nem isso que eu ia falar aqui, mas amém, amém, amém. Honra a tua liderança. Lá em 1 Timóteo 5,17 fala: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. A Bíblia fala sobre diversos líderes e sobre honrar as autoridades. Mas o único que ele fala que é digno de dupla honra são os presbíteros, são aqueles que, os pastores, os que ensinam, os ministros, que ensinam a palavra. São dignos de dupla honra, né? Ele também fala para a gente honrar a autoridade civil, social, doméstica, né? Pai, mãe, ministerial, e aí por diante. Enfim, diversas áreas. Então, a gente precisa servir nossos líderes antes que eles peçam para a gente fazer isso. A gente precisa estar tão conectado em espírito que a gente precisa antever aquilo, né? Eu lembro várias vezes lá na igreja a gente fica procurando o que servir. O pastor Eduardo dá o mínimo indício, a gente já quer servir. O pai dele estava doente, esse período, estava no hospital, e tinha uma pessoa pedindo aconselhamento, pedindo para marcar aconselhamento. Eu já cheguei junto. Ô, homem de Deus, tudo bom? Seria possível eu marcar com você? Porque o pastor Eduardo está muito ocupado, pode ser que demore para ele te atender, ou outros dias, a agenda. Pode ser simples, já puxa para cá. Sabe? Às vezes ele está sozinho com uma mulher lá e já chega outro pastor perto para ficar, ver outro líder perto, ou um pastor para já auxiliar ele, né? Então você vai preservando o seu pastor, você vai preservando a igreja, você tem que estar sensível no Espírito para poder servir a igreja, né? Nós somos representantes de Cristo em todo lugar que a gente vai. Todo lugar que a gente vai, a gente é representante de Cristo. Então não tem isso, sabe, gente? A forma que a gente recebe a palavra, como nós ouvimos nosso pastor, isso fala muito sobre o nosso nível de maturidade e sobre a honra que a gente tem por ele. Sabe? Se vem uma pessoa aqui, se vem eu aqui, você me honra mais do que o seu pastor, está errado. Tem uma coisa errada. Você precisa honrar o seu pastor mais do que qualquer outra pessoa. E sabe, isso que você vai entregar a ele vai ser devolvido como para você e para a igreja. É algo muito forte. Você precisa estar alinhado e conectado com isso. Tá? Tem um testemunho do John Bevere. Ele teve em mais de 1000 igrejas. Né? Quem já leu aquele livro
a isca de Satanás, né? E a recompensa da honra. Acho que no livro ele fala sobre essa história, a recompensa da honra, que ele já foi em mais de 1.000 igrejas. E aí tinha uma igreja que não tinha muito recurso financeiro ainda. E o pastor, ele perguntou, John, você podia dormir na minha casa? Porque eu não podia gastar com custo de hotel e tal, tudo mais. E o John foi para a casa dele, né? E ele morava num sobrado doméstico, e a sua esposa trabalhava fora para complementar a renda. E ele foi pregar nessa igreja e havia algo bloqueando aquela atmosfera. Ele foi para a igreja, ele disse que a unção não fluía. Ele pregando, ele disse que as coisas não fluíam. Ele olhava para... Foi vários dias, né? E ele olhava para... Tu abre a garrafa de água para eu pegar, para eu tomar já já. E ele disse que não fluía. Por favor. E aí ele sentiu algo, sabe? Aí ele falou, rapaz, tem uma coisa errada nessa igreja. Aí no perdia, no segundo, as coisas não fluíam, uma unção, ele querendo... Ele disse que fazendo tudo que o Senhor tinha pedido para ele fazer, e o negócio não fluía. E ele começou a ver a vida do pastor, ele apertado, aquela coisa econômica, não comia nada muito fora do normal, a esposa trabalhando, chegava cansada para ir para a igreja, para arrumar as coisas, o que ele falou, rapaz, tem uma coisa errada aqui. Quando ele chegou no quarto dia, o pastor disse que ele podia retirar uma oferta. Aí ele já chegou a fazer, para ele, né? Aí ele já chegou a fazer. O Espírito Santo falou para ele, tira uma oferta para o pastor dele e ensine sobre honra. Aí ele disse que passou 50 minutos ensinando sobre honra. E tirou uma oferta para o pastor dele. E quando tirou, todo mundo foi uma coisa surreal. Assim, disse que foi uma arrecadação de 3 domingos, 4 domingos. E aí o pastor ficou todo constrangido, estava no gabinete perplexo. Quando ele chegou lá, que foi, pastor? Ele disse, rapaz, nunca teve uma arrecadação dessa. Isso era tipo um sexta, um sábado. Quando foi na segunda, ele ligou para John Bevere, né? John Bevere, estou aqui, rapaz, o negócio, eu preciso te testemunhar. Ele disse que foi. Ele disse, vários irmãos que ofertaram naquele dia tiveram recompensa, tiveram milagres aconteceram financeiramente com eles. Um saiu um negócio da justiça, outro recebeu um dinheiro que não imaginava, tipo 50 vezes mais, 100 vezes mais do que doou. E aí ele começou a contar várias coisas. E do longo dos meses ele começou a dizer o quanto aquela igreja destravou nessa área de honra e o quanto ela começou a fluir. Então, a honra ela precisa estar operando para que Deus ajude a acelerar as coisas, né? E honrar pode ser com suas finanças, pode ser com o seu tempo, pode ser servindo nas necessidades dele, né? E não é sobre a quantidade, mas sobre o teu coração. Teu coração de honra perante teus pastores, tua liderança, isso é muito importante, sabe? É muito importante mesmo. Está preocupado, pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Sabe? Todo momento poder perguntar isso, poder antever isso, porque o Espírito Santo ele vai te revelar, tá? E estou esquecendo o nome de um pastor. É um pastor chinês que tem uma igreja de 1 milhão de membros. Põe o Chu? Deve pôr o Chu. É que tem um livro, qual é o nome do livro? Não, é esse não. É o da China, não é o da Coreia, não, que tem uma igreja gigante lá, não. É um da China que tem igreja de casa em casa. É irmão alguma coisa? Não. É irmão alguma coisa. Pesquisa, amor, no WhatsApp. Irmão alguma coisa, pastor chinês. Tem um livro vermelho, assim. Tem uma história que ele estava com o Subirá, e aí pregou acho que pregou na Lagoinha. Acho que é um nomezinho bem fixe. Mais de 1 milhão de membros no Japão, na China. E ele, quando chegou lá e viu 500 pessoas no evento do Subirá, ficou encantado. Ele falou, mas você tem 1 milhão de membros. Ele falou, mas a gente se encontra de 10 em 10. Porque tem perseguição, né? A gente tem 1 milhão, mas a gente se encontra de 10 em 10 pessoas. Aí, quando ele foi almoçar, ele disse, rapaz, que coisa linda vocês têm aqui. Aí, esse irmão Yun, né? Yun. Hã? Lee Jung, é esse? Tem um livro. E aí ele disse assim, rapaz, o inimigo de vocês é maior que o nosso. Aí ele falou, como assim, rapaz? No teu livro tu foi preso, tem um monte de história, tu tem 1 milhão de membros lá, vocês são muito prósperos. Como é que... É porque o desafio da gente lá, a repreensão que a gente tem, nos aproxima de Deus. E o de vocês, a liberdade é o maior desafio de vocês. Vocês têm a palavra, vocês têm a disposição, em qualquer lugar. Só que isso faz com que vocês não desejem tanto quanto a gente deseja. Então, a gente precisa voltar para esse lugar. Até que nada mais importa de desejo, de busca,
de vontade de crescer no Senhor, de fazer a obra, de cumprir o ID. Deixa eu te falar uma coisa. Não vai te faltar nada, não. O Espírito Santo vai te guiar, vai fazer chegar nas suas mãos. Não vai lhe faltar nada. Se você estiver cuidando das coisas de Deus, Ele cuida das suas. Se você estiver guiado, pelo contrário, vai dar muito mais do que você dava. Eu te falei que eu tive essa situação. Hoje eu tenho um resultado muito melhor do que eu tinha antes. E eu tenho 5 vezes mais tempo disponível para estudar, para servir ao Senhor, para ler a palavra e ganhando mais. Olha que coisa boa. Só porque eu alinhei meu coração com Ele. Só porque eu estou disponível para Ele. Ei, é isso que o Senhor tem para mim e para você. Se está esgotado, está alguma coisa errada. É um sintoma. Pede para o Senhor sondar o teu coração e se consagra, fala, Senhor, o que é que eu não estou vendo aqui, que eu preciso alinhar? E alinha, gente, e alinha. Eu tenho mais quantos minutos, pastor? Só para eu saber se eu vou pular aqui alguma coisa. 12? Então a gente precisa... Abre lá em 2 Timóteo 2,15. Tá. Amém? Amém. Então, dá certo? Amém. Tá bem. Amém. Sobre integridade, né? A gente precisa, em 2 Timóteo 2,15, fala, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade e evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. A gente precisa cuidar muito de fofoca. A fofoca, ela para na boca do sábio, sabe? Não empreste seu ouvido ao diabo, não empreste sua boca ao diabo. Tem que parar em você. Quando vem alguma coisa, pode ninguém um falar do outro. Isso não existe. Isso não existe. Alguém falar do outro líder, peraí, eu acho que você está errado. Vamos aqui. Peraí, tem alguma coisa errada. Vou chamar ele e a gente vai conversar nós três aqui. Né? Não. Muda a conversa. A pessoa começa a elogiar. O pastor Pereira disse que, até você lembra? Ele falou, o povo disse, pai, fulaninho está com raiva de você, chama ele para falar. Aí quando chegou esse pastor, você sabe que eu admiro muito, né? Já mudou a conversa. Né? Já muda a conversa, porque, enfim, uma coisa é a distorção da realidade que muita gente tem, e outra coisa é o hábito de fofocar mesmo. Tem que parar com isso, sabe? É muito perigoso, muito perigoso. Sabe? Raiz de ofensa, intriga, confusão. O Tony Cook falou que ele estava numa igreja que tinha 12 fileiras aqui e os diáconos estavam, 2 diáconos, pegando dízimo e oferta. E aí teve um diácono que colocou, segundo o outro, na fileira dele, que não era para ter colocado a salva na fileira que ele estava. Porque a salva era a fileira deles. Começaram a discutir no meio do culto. E bravos, e entraram para as vias de fato, para brigar na mão mesmo. E brigaram na mão. Olha o testemunho que esses diáconos deram para uma igreja. Você tem noção disso? Eles brigaram na mão, gente. Então, isso é coisa não tratada. Isso é pessoas que não deveriam ser levantadas para o lugar. Então, são coisas que a gente precisa cuidar. A raiz da ofensa é algo muito sério. Eu me lembro que eu fiquei ofendido com uma pessoa, há uns anos atrás, na igreja. A pessoa falou um monte de coisa para mim, eu falei, mas eu não sou isso, né? Eu não sou isso. Mas tá bom, eu perdoei assim, né? Tá, perdoei. Só que quando eu vi a pessoa, eu tive falta de ar. Entrou uma crise de pânico em mim, eu digo, rapaz, então eu não perdoei não. Então eu não perdoei não, achei que eu tinha perdoado, então não perdoei não. Então eu vou pedir perdão para essa pessoa. Eu fui lá pedir perdão, resolvi tudo. Eu queria te perdoar porque eu fiquei ofendido com você e porque naquele dia teve isso. Gente, a raiz de ofensa, ela é muito sutil. Ela vai lá, entra no coração, você não percebe e ela causa um dano tão grande. Ela te afasta da presença, ela te deixa insensível, ela vai fazer com que você, de alguma maneira, se sabote. Então, toma cuidado com isso, tá? Então, lá em Efésios 4, 29, fala, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Efésios 4, 29. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem.
No 30 fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E a gente precisa ser rápido ao perdoar, rápido ao pedir perdão. Rápido, 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 rápido. Não deixar nada entre você e Deus. Nada entre você e o Senhor. Nada, 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 nada. Inclusive, se tiver alguma coisa aqui, a gente vai sair resolvida hoje. Amém? Se tiver, você vai ter coragem, ousadia para abraçar a pessoa. E mesmo que você ache que você está certo, você vai pedir perdão porque você é um homem ou mulher de Deus. Amém? Então evite mesmo, evite a armadilha da ofensa. Né? Eu lembrei do meu cunhado. Ele foi parado pela polícia e o cara, evite andar sem cinto. Tá? Aí ele falou, é 20? Ele achou que era R$20. Quase que ele ia preso. Quase que ele ia preso. Quase que ia preso. Eu disse, é 20? Eu disse, quase que ia preso. Eu tinha escrevido aqui, evitar a armadilha da ofensa. Aí lembrei disso, é? 1 Tessalonicenses 5,12. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenha-nos no mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então a gente, de fato, não pode ser violento, a gente precisa andar em amor, sabe? Andar em amor não é andar certo, não. Eu sou mais certo aqui, todo mundo tem que me obedecer. Não, não, não. Andar em autoridade é diferente de autoritarismo. Você foi colocado na liderança, você foi colocado na posição de autoridade. Só que isso não te dá direito de ser autoritário com as pessoas. Isso não te dá o direito de mandar nas pessoas. Pelo contrário, você precisa ganhar o coração das pessoas. Você precisa pedir ao Senhor, Senhor, me dá o coração daquela pessoa. Me diz como é que eu vou chegar naquela pessoa, como é que eu vou servir aquela pessoa, como é que eu vou me conectar com aquela pessoa. Você precisa ganhar o coração das pessoas. Você precisa ganhar o coração das pessoas a qual você lidera. Você precisa ser gentil com os seus pares, com as pessoas que estão na liderança também. Você precisa se submeter à sua liderança. Você precisa ter uma visão alinhada com a visão da sua liderança. Isso é muito importante. Tá? Então, muito cuidado. Sabe? 1 Pedro 5:1 fala, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem para ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Aleluia, aleluia. O Senhor quer que a gente realmente não queira colher frutos aqui. A gente vai colher. São princípios. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo vai gostar de você. Porque por algum motivo. Mas você vai precisar amar essa pessoa. Você está numa posição de liderança. Sabe? E nós somos um corpo. Lá em Efésios 4,16 fala assim, dele. Olha como é poderoso esse versículo. Dele. Todo o corpo ajustado. Quer dizer o quê? Unido, junto. E unido pelo auxílio de todas as juntas. Assim como o nosso corpo. Cresce e edifica-se a si mesmo em raiva, em amor. E essa última parte eu gosto muito, que fala assim, na medida em que cada parte, fala assim, está falando de mim. Em cada parte realiza a sua função. É poderoso demais esse versículo. Todo o corpo unido, ajustado, realizando a função. Terminou, pastor? Só avisa, terminou a hora. Tem um cara que eu conheço do interior, que ele estava com dor de dente de noite. Muita dor de dente. É meu cunhado, na verdade. Irmão de Patrícia. Ignorante, bruto, dor de dente. Madrugada acordou, disse, rapaz, estou para o dentista. Dentista, eu vou lá atender. Chegou lá e disse, pode arrancar, está doendo demais. Posso não, rapaz, tem que bater uma radiografia. Eu me responsabilizo, eu assino se você quiser, que está doendo demais, não aguento não. Aí botou anestesia e, arrancou. Aliviou, graças a Deus.
No outro dia começou a doer de novo. Madrugada. Foi para Campina Grande, bateu a radiografia, resumo, arrancou o dente errado. E se eu disser que muitos estão arrancando o dente errado no reino, por não estarem sendo guiados, por não estarem discernindo as coisas espiritualmente. Às vezes o dente é uma pessoa que você está fazendo ela se desviar. Às vezes é uma pessoa que você não está desenvolvendo. É uma pessoa que você não está alcançando. Ou coisa da sua vida que você está confiando no seu próprio esforço. Ele confiou no próximo esforço. Ele não era nascido de novo ainda, mas se ele fosse, ele teria o Espírito Santo para dizer assim, ei, não faça não. Viria aquela nota. Viria a direção. Ei, eu e você, nós temos o Espírito Santo. E ele vai te qualificar. Não existe igreja com líderes desqualificados. A gente precisa ser encontrado irrepreensível, qualificado. O Senhor quer desenvolver a maturidade, quer que a gente não tenha medo dos desafios, mas glorifique a Ele nas tribulações, porque isso vai produzir perseverança, caráter aprovado, esperança, confiança. E Ele deseja que a gente desenvolva isso no nosso casamento, na nossa família, governando nossa casa, fazendo com excelência aquilo que Ele te confiou. Com todo o coração, fala com o Senhor, Senhor, me mostra o que você me confiou, o que é que eu preciso melhorar, e o que é que eu não estou vendo que eu preciso melhorar. O que está vendo é fácil, mas o que é que você não está vendo que você precisa alinhar o coração com o Senhor, com o seu pastor, com a visão que foi confiada a Ele. Amém? Eu não falei nada do que eu vim anotado, mas o que o Espírito Santo quis dizer. Eu amo a vida de vocês. Vocês podem... amo a vida de vocês. Podem contar com a gente. Nós somos um corpo. Estamos no mesmo propósito. Estamos em lugares diferentes, mas a gente está na mesma visão e vamos cumprir essa visão. E a gente não vai deixar ninguém para trás. Amém?